Senhoras e senhores, esse é o Luan e esse é Rafa Marcondes, ele que é músico, ator, diretor, dublador e pai. Tudo bem, Rafa? Tudo bom. Pergunta, o que surgiu primeiro? Músico, ator? Músico. Nessa ordem aí. Primeiro músico. Eu sou filho de pastor, então cresci na igreja. E como toda a galera que cresce na igreja, a gente tem um privilégio de ter um contato muito rápido com a arte, principalmente com a música. Então desde pequeno eu via os caras tocando, cantando, e eu peguei gosto pela coisa. Então desde pequenininho eu já canto, toco alguns instrumentos, né? Toco bateria. Comecei com bateria quando eu tinha 6 anos. Todo menino não é? Fissurado na bateria. Começa, né? Então, comecei com bateria, com 6 anos já tocava bateria. Aí passei pro violão, guitarra, contrabaixo. E, antes da bateria eu cantava. Eu canto desde pequenininho, né? Então é um amor que eu tenho, assim, pela música. Eu digo que eu acho que é a única coisa que eu sei realmente fazer. É um dom, assim, que eu tenho pra tocar e pra cantar, né? Eu gosto muito. E depois, quando eu já estava na adolescência, eu descobri o cinema. Como eu já cantava, já trabalhava com a voz, eu falei, eu quero muito fazer isso. E naquela época era muito difícil a gente ter acesso a cursos de teatro e tudo mais. E o mais próximo que eu acho que eu chegaria do cinema era dublando. Então eu comecei a fazer curso de teatro para dublar, né? Qual a idade? Isso eu tinha 13 para 14 anos, que eu comecei a estudar teatro, né? Eu demorei para descobrir o cinema. Eu já assistia tudo, gostava muito, mas só me deu aquele boom assim pro cinema mesmo com uns 12, 13 anos. Eu falei, isso é muito legal, né? Aí eu comecei a estudar teatro para poder dublar. Só que aí eu me apaixonei muito pelo teatro, porque é muito envolvente, né? A gente fica muito, tem a socialização com a galera, você faz amigos ali, né? E você tem aquele contato, né, com o público que dá uma coisa muito legal, um prazer muito legal. Então eu acabei até desistindo um pouco da área da dublagem, porque eu estava muito focado nesse lance do teatro, né? E sempre ali paralelo com a música, não tinha parado com a música. Tive várias bandas já com meus irmãos. Eu ia perguntar. Você lembra da sua primeira banda? Lembro. Era gospel? Não. Era. Super gospel. Chamava RG. Que era as iniciais do meu nome, do meu irmão e de um irmão meu, um irmão postiço, que cresceu junto comigo, que é Rafa, Gel e Everton. E a gente tocava de tudo um pouco, né, assim. A gente tocava muito nas igrejas, então era, assim, uma banda gospel, né. Mas a gente tocava em todo lugar, viu? A gente passeava bastante. Mas a gente era muito molecada, né, então a gente não levava tão a sério, né, não tinha tanta responsabilidade. Mas a gente chegou a gravar CD e tal. Nossa! Verdade. E essa banda foi progredindo e a gente conheceu o Filé, né, no meio desse caminho. Você conhece o Filé? Conheço. E a gente montou uma outra banda. Ele tinha uma banda e a gente tinha uma outra banda. A gente juntou isso e fez uma banda só, que se chamava, né, A Caixa. E tem projeto pra gente retornar aí, se Deus quiser, ainda esse ano. Então vai ser uma novidade. Depois você traz todo mundo pra conversar. Verdade. Vai ser legal. Verdade. Então a banda A Caixa. E isso aí acabou em 2009, se eu não me engano, né? Porque daí depois todo mundo foi crescendo, ficando adulto de verdade, tendo outras responsabilidades, né? E aí cada um foi para sua área, mas está todo mundo com arte, viu? Trabalhando com isso hoje em dia. Você lembra uma banda que influenciou na época vocês, não? Quais bandas, assim? Bandas conhecidas que eu digo. Banda cristã? Oficina G3, né? Acho que é a única banda de rock, mas... tem o Resgate também, que é uma banda que é sensacional. E as bandas... Cats Barnett é da minha época. Cats Barnett é mais antigo. Mas eu conheço Cats Barnett, já fui em show e tudo. Mas a gente sempre foi muito, muito tranquilo, assim, em relação a isso, né? A gente não ficava focado só nas bandas cristãs, né? A gente tinha a cabeça bem aberta até hoje, né? O seu pai, assim, como que ele via o teatro? Não, meu pai, ele é pastor, não? Ele é pastor até hoje, né? Há 36 anos ele é pastor. Mas ele sempre influenciou muito, assim, né? Ele nunca travou nada. Inclusive, quando ele ia fazer algumas pregações, ele levava a gente, né? A gente tocava e depois ele pregava na igreja. E nas pregações dele, ele sempre dava um jeito de colocar uma cena de teatro ali. Que bacana. A gente odiava. Porque a gente não queria fazer aquilo, a gente tinha ido pra tocar. Ele chamava de última hora, assim, a gente não sabia muito o que fazer, era improviso.
E a gente falava, não, pai, hoje não. E ele chamava, a gente tinha que ir lá fazer e tal. Mas não traumatizou, não. Tanto que eu tô até hoje fazendo isso. Bacana. É legal. Ele chegou a fazer alguma cena com vocês? A participar de alguma coisa ou não? Ele não. Seu pai Nunca. Nunca me lembre. Porque na igreja ele pregava só, né? Então não participava. Depois que a gente profissionalizou o grupo, né? Formou a trupe Parabolando e tal, ele participa, assim, nos bastidores, né? Tá por perto, mas em cena mesmo, nunca. Uhum. Parabolandos, começou como? Parabolandos, depois que eu tinha estudado um tempo de teatro, eu estava com vontade de começar a dar aula, fazer capacitações. Como eu cresci na igreja, eu via que dentro da igreja, às vezes, os teatros eram meio jogadinhos ali, era feito de última hora, não tinha muita qualidade. Sim. Eu falei, acho que está aí um campo para eu poder desenvolver, né? E aí eu comecei a dar aula nas igrejas, né? Em uma dessas igrejas, a gente foi convidado para desenvolver uma cantata de Natal, um musical de Natal. E o Filé já trabalhava comigo nessa época. E aí a gente fez uma dupla de personagens que chamava Para e Bolando, que vem de parábola. Né? A gente ficava parabolando, conversando sobre as histórias e tudo mais. E daí surgiu a trupe Parabolandos. Né? Desse dia aí a gente começou a desenvolver essa vontade de ter um grupo para poder fazer mais isso, contar mais as histórias que a gente queria contar. Né? E aí eu chamei uma galera, os meus amigos, uma galera que estava se formando em teatro também, outros curiosos, porque a gente era tudo novão, assim, né? Eu tinha, na época, acho que 20 anos, ou menos que isso. Eu era o mais velho da turma, inclusive. E aí a gente fez meio que por uma brincadeira, pra gente experimentar isso, né? Deu muito certo. E aí deu certo, a gente acabou curtindo, a galera também teve uma recepção muito boa, né? E como eu já dava aula, foi expandindo para esse lado, né? A gente meio que se especializou na formação de atores. Então todos os atores que faziam parte do Parabolando naquela época foram atrás disso, focaram nisso, né? Em formar atores. Daí surgiu o Espaço Cultural Parabolandos, né? E a gente desenvolveu aula de teatro até hoje, né? Bastante aula de teatro musical, dublagem, street dance, circo, né? A gente é pioneiro nessa área aqui em Suzano, porque a gente foi meio metendo o pé na porta, assim, foi fazendo, né? Como não tinha muita possibilidade, muita opção, a gente conseguiu ter um desenvolvimento bem legal, né? Então surgiu daí o Parabolandos. Parabolandos que ficava uma das últimas localizações, ficava ali na Marcos Figueira. Ficava na Marcos Figueira. Para quem não está vendo Parabolandos lá, Parabolandos está em outro lugar. Estamos em outro lugar. Que é? A pandemia atrapalhou muito as atividades de todo mundo, principalmente na área artística. Então a gente não teve a possibilidade de continuar naquele espaço. A gente já estava por ali há bastante tempo, né? Acho que uns 10, 12 anos, talvez mais que isso. E hoje a gente está num outro espaço que fica bem no centro de Suzano, uma travessa da Benjamin que chama Jamil Daglia, a rua Jamil Daglia, número 150. Você pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, e lá tem os endereços, telefones e tudo mais, tranquilo. Atualmente, Parabolandos está dando aula de teatro e dublagem, porque são as aulas que a gente tem. As aulas de teatro, elas estão sendo presenciais? Como está sendo? Estão sendo presenciais, a gente deu as paradas obrigatórias, né? E a gente retornou com bastante cuidado, com turmas mais reduzidas, horários mais separados, para a gente poder fazer a higienização completa, direitinho. E a gente está fazendo presencial, sim. Tem sido bem gostoso, viu? E a galera tá com muita vontade, né, de participar. Sim, cansaram de ficar em casa já. Verdade. Quem que tá dando aula lá agora no momento? Só eu. Eu peguei todas as turmas desse ano, porque está começando praticamente tudo de novo, né? Sim. Então, a gente meio que deu uma liberada na galera para poder também cuidar da vida, cuidar das coisas. E a gente retorna, se tudo der certo, o Parabolandos todo, né? Retorna agora em setembro, que é o mês de aniversário do grupo, né? A gente faz 16 anos. Então a gente volta com uma programação bem especial, vamos dizer assim, né? Então a gente está preparando com bastante carinho. E fica atento aí no nosso YouTube, no nosso Instagram, que vai ter novidade. E aí volta todo mundo. Dublagem. Boa. Eu tava vendo lá.
Onde que está sendo? Como que é essa parceria com o Estúdio Music Shop. Estúdio Music Shop. O André é meu parceiro já há uns 20 anos. A gente trabalha junto já. A gente trabalhou muito com música, né? A gente gravou lá. E aí desde então a gente fez essa parceria, uma amizade bem legal. E aí tive essa ideia de fazer um curso de dublagem, trazer para cá, para nossa região. Também não tem, né? Aqui não tem. E funcionou muito, né? Porque a galera tem muita vontade de conhecer como é dublar uma coisa, como é estar dentro do estúdio, como funciona, né? E aí a gente fez essa parceria e todas as aulas práticas são feitas lá no estúdio. Hoje em dia a gente está com um curso intensivo de dublagem. É uma semana direto e aí você tem uma imersão mesmo, completa, e finaliza dublando um curta-metragem. Então é sensacional. Se você tiver a oportunidade de conhecer, só entra em contato com a gente também que vai ser legal. Também tem um workshop. Vai ter workshop de dublagem. O workshop é de um dia só. É um sábado, e é mais para você conhecer como funciona o trabalho de um estúdio, né? Como é estar na frente do microfone para dublar mesmo. Mas é muito gostoso. É uma experiência assim que você precisa participar para saber como é. Não dá para explicar, né? Mas é muito legal. Muito bem. Se eu quiser participar, quem quiser participar, pode entrar em contato com você pelo Instagram. Acho que hoje em dia o jeito mais fácil de encontrar com a gente é o Instagram. Tá? Tanto no nosso Instagram, do Parabolandos, quanto no Estúdio Music Shop também. E aí fala diretamente com o André Fortunato e ele também pode passar todas as informações. Eu assisti algumas peças do Parabolandos, percebi que algumas delas, ou em todas delas, tem uma conotação religiosa. Ou eu... Sim, não, tá certo. Sim. Vem do nome também, né? A gente conta a nossa essência, aquilo que a gente acredita, a nossa fé, através de parábolas. Então a gente faz histórias absurdas, mas que todas elas têm uma essência ali. Então quem é cristão consegue sacar esse detalhe, essa sutileza. Quem não é cristão, vai lá e curte um espetáculo legal, um entretenimento sensacional. E assim, é muito legal que, querendo ou não, independente de ser religioso ou não, tem uma lição ali, né? A gente não se considera um grupo religioso, né? Mas não dá pra falar daquilo que a gente não vive, né? Daquilo que a gente não pensa. Não dá pra forçar a arte. É a expressão daquilo que está dentro de nós, né? Então a gente se expressa, só que artisticamente, né? Então a gente não fica... eu não sei nem como dizer. É uma parábola, a gente conta uma história. Gorda, que foi um espetáculo que eu adorei, assisti 2 vezes. Assisti uma primeira vez, depois levei meus filhos para assistir. Você assistiu a nova versão ou aquela antiga? A antiga, que era lá na casinha, na outra casinha, e a nova, que eu acho que era nova, que era lá no Salão Grande, do outro lado. Legal. Aí, minha filha tem mania de repetir frases das coisas que ela... E ela grava muito, até hoje ela fala lá umas frases. Gorda tem, né? Tem sim. Apesar de ser um navio pirata, né? A gente conta ali por trás, o pano de fundo da história, é a ressurreição de Cristo, né? Os marujos representam os apóstolos, que quando o capitão desaparece por 3 dias, né? Eles entram em colapso, eles ficam sem saber o que fazer. Bom, e é uma loucura, né? Porque quem não tem essa noção, fala, esses meninos são doidos, né? Porque a gente faz uma bobeira atrás da outra, né? No bom sentido. É uma bobeira, mas que é a sua vida. Querendo ou não, você fala assim, nossa, é assim mesmo. Não é que é assim? É porque a gente foca muito, né? O nosso estudo principal, principalmente no começo do grupo, era baseado na psicologia comportamental, né? E no teatro do absurdo. E o teatro do absurdo trabalha justamente com isso. Em tirar sarro, rir das bobagens do ser humano, sabe? Criticar aquilo que as pessoas dizem que é o correto. Isso precisa ser feito dessa maneira. Quem disse, né? Cada um tem a sua maneira de se expressar e tudo mais. Então o teatro do absurdo flerta com isso. A gente brinca com isso. E no Gorda a gente tenta retratar um pouco disso também. A gente mostra o comportamento das pessoas diante de situações que poderiam ser resolvidas de uma maneira muito simples. Mas o ser humano faz um favor de complicar tudo, né? E isso torna
se torna muito cômico, né? Fica engraçado, porque é um erro absurdo, né? E junto com isso a gente coloca ali uma pitadinha da nossa fé, né? Daquilo que a gente acredita. Tem gente que saca, tem gente que não vai sacar jamais, né? Para todo mundo funciona, é um espetáculo sensacional, eu gosto muito, acho que é um dos preferidos para mim, assim, né? Os queridinhos. Outro que eu gostei também demais foi Augusto Humano. Esse texto é seu? Esse texto é do Gel e do Filé também. E é muito curioso, porque eles viajaram, né, saíram em um retiro, só os dois, para desenvolver esse projeto, né, do Augusto ou Humano. E esse é totalmente baseado na psicologia comportamental, né, behaviorismo e tudo mais. Meu irmão é psicólogo, né, então eles focaram muito nisso e eles voltaram com um texto super cabeção, difícil de entender. E aí, durante os ensaios, né, eu como diretor fui ajustando algumas coisas, perguntando para eles qual era o que eles queriam realmente dizer para o público, para a gente deixar isso mais acessível, porque tinham termos ali muito complicados. E ainda assim, eu acho que ficou uma peça bem séria, assim, né? Bem inteligente, vamos dizer. E foi bem curioso, porque eles viajaram e voltaram com esse texto, e eles já tinham os personagens definidos, e na sala de ensaio a gente trocou esses personagens. Eles estavam muito cristalizados, estavam sem brilho, estavam sem carisma, né? Sem amor naquilo. Trocando os personagens, deu um choque neles, né? Porque eles estavam já adaptados àquilo. E aí fez com que o espetáculo começasse a desenvolver mais humanamente, vamos dizer assim. Estava muito fechadinho. Mas é um espetáculo lindo também. Eu assisti 2 vezes também. Assisti a primeira vez, que foi com 2 atores, e depois assisti com 4. Com 4 atores foi uma brincadeira que a gente fez, né, num projeto que eu coloquei o nome de Teatro Avançado. Então a gente tinha um grupo de alunos que já tinha terminado todos os módulos do Parabolanos e a gente entrou num estudo muito focado, sabe, na interpretação do texto, do ator, uma interpretação física, e os 4 toparam aí fazer o Augusto com 4 pessoas. E foi uma loucura, né? Porque com 2 pessoas já é muito difícil de fazer essa peça. Sim. Com 4 foi uma loucura, mas eu acho que eles seguraram bem a onda e arrasaram. Você gostou? Adorei. Tanto que assisti 2 vezes. Ai, que legal. Aquele espetáculo que é uma trilogia, eu acho. Trilogia. Ele aconteceu no Armando de Ré. É o Au Fatal. Au Fatal. Muito bom também, gente. Muito bom. Esse é um absurdo mesmo. Minha filha, eles amaram aquele. Esse é pra rir muito, né? Pra rir muito. Esse Como espetáculo... começou? Porque o início tem uma imersão, não tem? A primeira história que a gente fez é o Au Fatal, que chama só Au Fatal. É a história e tal. Eu não vou contar a história, depois vocês vão assistir. Assista. E essa eu fiz numa oficina de teatro que era dirigida pelo Sidão na época. E aí a gente estava estudando sobre a comicidade. O que é a comédia, como que faz pra galera Sidão, rir. qual Sidão? O Sidão, Fernando Júnior, o Sidão. Ele? O Sidão. A gente tinha um grupo bem legal, chamava Companhia 5. Companhia 5. O Valmir era diretor dessa companhia, depois ele se desligou para poder fazer a parte do governo lá e tal. O Sidão estava dirigindo um grupo. E eu entrei nesse grupo. E a gente desenvolveu, né, na sala de ensaio esse projeto aí que chamava Au Fatal. E eu gostei muito, né? Acho que foi a primeira peça que eu apresentei quando eu voltei para Suzano. Porque eu viajava muito, né? Meu pai, como é pastor, viajava muito, abrindo igrejas em outros lugares e tal. Quando eu retornei para Suzano, eu entrei na oficina do Sidão. E a gente desenvolveu o Au Fatal. E ficou na minha cabeça, né? E passando aí uns 10 anos com Parabolanos já, eu falei, gente, tem uma peça sensacional, vamos fazer? E aí eles toparam, né? Porque eles são piores que eu. Aí a gente fez o Au Fatal, que é o original, né? Depois a gente fez mais duas peças, né? Que era o início, contava como tudo aquilo aconteceu. E depois a gente fez o Au Fatal, o musical, que contava a história de um dos personagens ali que sonhava em ser artista também, de Hollywood, de musicais e tal. Então a gente fez essa trilogia, Au Fatal, o início e Au Fatal, o musical. Então, nesse dia vocês apresentaram acho que os 3, não foi? Acho que a gente apresentou 2 em um dia e um no outro dia. Se eu não me engano, eu não me lembro mais. Faz um tempinho, né? Muito bom, gente, muito bom. Lotou, assim. Agora, teve um que você não viu.
eu acho, que é Steve, a Ameaça Invisível. Que é a história... Você viu? Que é a história do ceguinho, que tem uma fatal. Gente, eu vi. Viu? Então, é o quarto. Então eu vi todos. A gente fez uma saga. Muito bom. Verdade. Foi sensacional. Esse ceguinho. É muito carismático, né? Como que é o nome dele mesmo, do ator? Steve Santos. O ator é o Danny Maxwell. Muito bom. O Dani tá onde, gente? O Dani tá no Maranhão. A gente desenvolveu um projeto com a galera lá do Maranhão. A gente foi pra lá, viajou pra lá. Eles já tinham uma equipe de teatro lá, uma equipe artística, e eles queriam capacitação, né? Então a gente foi pra lá para ajudar eles a montarem um musical e tal. Montaram um musical lindo, High School Musical. A gente trouxe eles pra cá também, se apresentaram aqui em São Paulo, e depois eles retornaram. E aí o Dani e a Carol receberam um convite para ir pra lá, né? Ficar lá com eles uma temporada, ajudar a desenvolver. E eles estão lá curtindo a praia, solzão. Eu só vejo as fotos e lá. fazendo muita arte. E a Legal, Carol né? também cantando lindamente. Eles são ótimos. Muito bonito. Ela tá cantando muito bonito. Eles Tô são gostando ótimos. bastante, eu acompanho o trabalho dela. Eu fico muito feliz, porque essa galera é uma galera que veio com a gente desde o início, sabe? Assim, o Dani foi aluno da primeira turma do Parabolando, né? E aí ele continuou com a gente durante um tempão, se profissionalizou, se formou em circo e hoje está arrasando, né? Arrasando. Se conheceram no Parabolandos, ele e a Carol, casaram lá. Casaram. O Parabolandos é casamenteiro, né? Eu casei no Parabolandos, meu irmão casou no Parabolandos, Carol casou no Parabolandos. Olha, vou convidar. O Jackson casou no Parabolandos. Olha, gente, o povo que tá solteiro aí tem que Tá vendo? fazer aula lá no Parabolando. É verdade. Não é? Olha, Rafa, quais são os projetos pra frente agora? Assim que passar essa pandemia, se Deus quiser, gente. Se Deus quiser. ser logo. Bom, a gente agora está planejando uma programação de aniversário, né? E a gente não está com muita meta futura, assim, o que a gente vai fazer lá na frente? Porque a gente está muito inseguro ainda, né? Não sabe como vão acontecer as coisas. Então a gente está fazendo uma coisa de cada vez. Acho que a pandemia deu uma acalmada na gente e abriu um pouco mais a nossa consciência. Porque a gente estava naquele turbilhão, um monte de coisa acontecendo e muita coisa a gente deixava escapar. Então a pandemia fez com que a gente sentasse, parasse, olhasse ao redor e agora a gente está aprendendo a caminhar um pouquinho de cada vez. Então é um novo começo mesmo para nós. Mas tem sido muito gostoso. Acho que o Parabolando está numa fase hoje mais gostosa que as anteriores. Porque a gente está com mais consciência, trabalhando com mais calma, olhando para o futuro com mais carinho, aproveitando melhor as nossas relações, né? Falando em aproveitar, vamos falar da última atribuição aqui de vida de Rafa Marcondes. Que é papai, né, gente? Há 4 anos já, né? É a última que já está durando há 4 anos e vai durar bastante, né? Aquela fofura. É uma fofura. Ele é terrível, viu? Mas é uma fofura. Ser pai é sensacional, né? Tenham filhos. Se você puder, tenha filho. É muito legal. É muito legal. Eu sempre quis ser pai. Então, pra mim, é uma realização, né? Ver nele as coisas sendo descobertas. A gente sai e fala, pai, já sei, vamos explorar. Eu adoro explorar. E ele é um artista sensacional, né? Dramático que só ele. Mãe é artista, pai é artista. Não tem como fugir, né? Eu acho que não vai ter. Mas é muito gostoso. A gente tem se divertido muito. E eu acho que tem dado certo, né? Ele é muito independente. Você conheceu ele pessoalmente? Você viu? Não, só ele é muito muito engraçadinho. Então tem sido muito gostoso. A Keila tem um canal no YouTube chamado Keila Godoy mesmo. E ela coloca algumas coisinhas lá das nossas viagens, do dia a dia. Eu sempre vejo. E aí tem o Gael lá também, que dá pra vocês curtirem a loucurinha. O furacão. Ele com certeza vai ser artista, né? Eu queria convidar você para acompanhar o trabalho do Rafa e da trupe Parabolandos, né? No YouTube, no Facebook, Instagram. no Instagram. Rafa, o microfone é seu, fale o que quiser, para quem quiser, quando quiser. Tá bom, gente. Primeiro, agradecer a você que acompanhou até aqui a entrevista, que tem acompanhado também o Parabolandos ao longo desses 16 anos. Dizer que a nossa casa está aberta sempre para você, que quiser conhecer, quiser desenvolver o seu talento, tá? Entre em contato com a gente para bater papo, para qualquer coisa. Estamos aí, tá bom? Deus abençoe todo mundo. E acho que é isso, Lidiane.